Salve! Salve, salve! Estamos nos festejos de Santana e sempre quando tem algum evento grande desse porte, né? Nós trazemos aqui, nós editamos as versões do nosso Comentando a Festa. E ontem a gente fez mais uma pesquisa, o pessoal vinha para perto da gente, quando sabiam quais eram as perguntas, ficavam assustados, outros queriam participar, enfim, né? Foi boa participação, tanto no Parque do Povo como aqui nas proximidades da Igreja Matriz, no entorno da Igreja Matriz, né? E a galera que nos ajudou, né? As meninas que fizeram aí o curso de radialistas, né? As oficinas que aconteceram recentemente, muito grato por isso. Algumas ex-alunas dos nonos anos, né? De 2021, 2022, muito grato a Larissa, né? A Kedman, esse pessoal bom, né? E a primeira pesquisa que a gente fez, né? Nós, deixa-me ver, quase 100% das pessoas responderam, apenas 3 pessoas não se propuseram a responder, né? Mas mesmo assim a gente respeitou e foi sobre a questão da banda de música tocar, né? No final das missas, no final das novenas, enfim, após todos os atos religiosos e não mais como era no início, né? Eu achava muito charmoso, né? A banda iniciar, fazer a abertura de tudo, mas o público, né, tem a sua opinião, a gente respeita, né? A gente também não está aqui, né, querendo interferir em nada, né? Nem colocar nada, né, para tentar fazer a cabeça de ninguém, que deve ir a quem, né, seja responsável, que seja ou que não seja responsável. Não, o intuito não é esse, é saber a opinião de vocês, né? O nosso Comentando a Festa tem justamente este intuito de saber a opinião do público, porque os assuntos que a gente traz para cá, né, eles são inspirados e retirados, né, da análise feita pelo público, né? E do pessoal que a gente fez, né? Nós tivemos 80%, 80, alguma coisa, 80,4% para ser bem sincero. E apenas 3, né, 76, 75, né? Acharam que não, que a banda deve continuar se apresentando após, né, as missas, após os atos litúrgicos. Mas como você pôde ver aí, a grande maioria, e eu vou, claro, dar a minha opinião, eu não revelei a minha opinião na presença dos pesquisados, claro, né, para não influí-los, tá bom? Apesar da gente saber que a maioria das pessoas, né, tem a cabeça já feita, né, já sabe como pensar, como dirigir as suas escolhas, mas mesmo assim eu não manifestei. E nem as meninas, nem deixei que as meninas manifestassem, né? E a gente acha, né, a minha opinião agora, né, depois de ter revelado a quantidade de pessoas, né, aí que optaram pela banda voltar a tocar antes das novenas, antes das missas, enfim, antes dos atos religiosos, né? É uma coisa mais luxuosa, mais bonita, até atrai, né, a maioria das pessoas, porque eu creio que da forma que está, né, quando termina, né, só ficam uns 4, 5 turistas por ali, né? É claro que tem muita gente que quer ver a banda, mas depois de 2 ou 3 horas de ato litúrgico, né, missa, novena, terço, tudo que acontece ali, né, fica bastante complicado a pessoa ter disposição para ficar, né, para filmar ou para estar olhando a banda. Enfim, é a minha opinião, cada um tem a sua opinião, tá bom? Seria muito bom que pudesse voltar à forma que era, né? É só controlar os horários, né, para que não haja, né, que ninguém se sobreponha a ninguém apague ninguém brilhe mais do que ninguém, que haja aquilo que é tão gostoso, que é a democracia. Vamos pensar nisso, né? Afinal é o público, né, que está aí opinando, né? O outro assunto que a gente traz para cá hoje, para o nosso Comentando a Festa, que também foi pesquisa ontem, né? Tanto aqui na Igreja Matriz como lá no Parque do Povo, né? É sobre a forma que algumas pessoas dirigem, né? Tem algumas pessoas que estão dirigindo. Em Santana é um Deus nos acuda. Quando instalaram aquele sinal
na entrada lá da cidade, eu pensei, meu Deus, vai ser um acidente atrás do outro. Felizmente, né, aconteceram poucos acidentes, mas um bem grave, né, com uma colega professora lá da Canafístula, que enfim, não vou comentar. Mas eu até brincava, né, o ano atrasado, quando puseram aquele sinal lá, né, eu dizia, tem pessoas aqui, né, algumas senhoras, né, algumas meninas, que quando pega a bis, né, pensa que estão andando dentro da cozinha da casa delas. Algumas pessoas, né, ficaram chateadas, acharam que era machismo, mas não, era uma forma de colocar. Mas as meninas do 9º ano, né, se defendendo, e eu gostei da defesa, né, elas disseram, professor, mas tem garotão, né, os novinhos, como elas chamam, né, que também estão fazendo besteira na direção da moto, né, no volante da moto, ou seja, né, não é apenas a opinião do Zaí, tem outras pessoas opinando também, não são só as meninas, tem garotão, e eu já vi, né, eu reconheço o meu erro da brincadeira que fiz na época que instalaram o sinal ali, né? Perdoe as meninas, né? Eu amo as meninas. Aliás, a verdade é tão grande que a maioria, quase 90% das minhas amigas são mulheres, né? E os meninos também andam fazendo um monte de bobagens, né? E ontem a gente flagrou algumas infrações, eu particularmente flagrei uma e corri, peguei minha moto, fui buscar as meninas e um dos rapazes que não quer de jeito nenhum que a gente não se preocupe que a gente não vai dizer os nomes de vocês não, viu, pessoal que nos ajuda. Eu vi as barbeiragens que esse cara estava fazendo. É um cara num carro grande, luxuoso, é uma pessoa de Santana, eu não vou dizer o nome, mas não reside aqui. Reside numa cidade grande, não sei se é Fortaleza, se é São Paulo, isso aí eu não sei. Sei que mora fora de Santana, mas é santanense, né? Cara de pau, me perdoe a maneira de falar, mas uma pessoa que faz um negócio desse, de expor a própria vida e a vida de visitantes, né, e de turistas, que a cidade está cheia de turistas, há perigos, né? Teve uma hora que ele puxou esse carro, é um carro grande, de luxo, né? Não vou dizer, claro, né, a marca do carro, nem o modelo do carro, nem a cor, porque senão, né, eu passarei a ser perseguido, e não é a nossa intenção. A nossa intenção é tentar ver, né, tentar criticar alguma coisa para ver se melhora. As críticas são construtivas, podem crer. E ele puxou assim esse carro numa ré ali, saindo ali de onde estava havendo uma festa ontem, né? Perto ali do Luiz, né? E outros lá, que eu não vou mencionar o nome agora, né? Que tem as lanchonetes ali na Avenida São João. Eu pensei que ele ia levar todo mundo na frente. O pessoal que estava nas mesas, né? Estava lotado, só um detalhe, né? E esse cara puxou uma ré, feito louca, e eu fui atrás, né? A gente, né? Não vou postar aqui, logicamente, que o programa não é um programa policial, muito menos para mostrar esse tipo de coisa. A gente comenta, mas a gente não tem esse quadro de estar mostrando gravação, até porque daria uma confusão tremenda. Eu já conheço Santana do Acaraú e não quero me envolver. E a intenção do programa não é essa, né? A intenção do quadro, o intuito do quadro, comentando a festa, não é fazer nenhum tipo de denúncia policial, nem mandar ninguém para o Chilindró, nada disso. É comentar para tentar corrigir, né? E fazer aquela análise em cima do acontecido. Eu, pouco depois, né, uns 4, 5 minutos depois, eu atalhei aqui pela rua Padre Antônio Tomás, né? Pela Praça da Televisão, e o vi fazendo outra barbeiragem grande. Ele entrou numa contramão ali, se bem que aqui em Santana não tem, né? Não tem a autoridade de trânsito, né? Ainda, né? E a gente não pode exigir muita coisa, mas as pessoas deviam ter uma autoridade grande que é a consciência, né? Para não causar esse tipo de coisa, né? Cidade lotada, né? De carro, de gente, as ruas hiperlotadas, né? Como é que se tem, né, a cabeça, né, a mentalidade de fazer uma loucura dessa em plena rua, em pleno centro de Santana, que é minúscula, né? Se você correr muito, sai da cidade, né? Porque é tão minúscula, digamos assim, né? Mas não é tão pequena assim também não, né? A gente brinca às vezes, né? Já tem idade. E eu creio que uma certa mentalidade para respeitar essa parte aí do trânsito. Vamos respeitar, né? E olha, conta para ninguém não. Aliás, conta para todo mundo, né?
que o Comentando a Festa volta a qualquer momento.